Le pacifisme et tout ce qu'il recouvre, il est à l'ouest. Et les euromissiles, ils sont à l'est. We shall fight in the hills. We shall never surrender. Não estamos mais isolados. A solidariedade europeia não nos faltará. Diplomatas, um podcast de análise da atualidade internacional com Teresa de Sousa e Carlos Gaspar. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Diplomatas, uma parceria entre o Jornal Público e o Instituto Português de Relações Internacionais. Eu sou o António Saraiva Lima, como habitualmente tenho aqui ao meu lado o professor Carlos Gaspar. A jornalista Teresa de Sousa regressa em breve. Neste episódio contamos com a Patrícia Deinhard, investigadora do IPRI, do Instituto de Defesa Nacional, já cá tinha estado há algumas semanas. Patrícia, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Estamos a gravar ao início da tarde de quarta-feira, dia 8 de julho, precisamente no segundo dia da cimeira de chefes de governo e de Estado da NATO, que se realiza em Ankara, na Turquia. Será o nosso tema principal, assim como os desenvolvimentos sobre a guerra no Médio Oriente que nos chegaram da Turquia e do Irão antes de entrarmos para o estúdio. Nesse sentido, eu não deixo de sublinhar e de alertar quem nos ouve desse lado que a atualidade está em constante aceleração e mudança, pelo que é necessário ter isso em conta, naturalmente, quando este episódio for para o ar na quinta-feira de manhã. No final do programa iremos olhar para a decisão da Justiça francesa sobre o recurso apresentado por Marine Le Pen em França e que permitirá a sua recandidatura às presidenciais do próximo ano. Começando pela NATO, a 39ª cimeira junta por esta altura os 32 líderes políticos dos aliados em Ankara, com as atenções sempre viradas para Donald Trump. O evento parece ter sido desenhado para mostrar ao presidente americano que o compromisso da cimeira do ano passado de aumentar o investimento em defesa de cada aliado até 5% do PIB já está em marcha, nomeadamente nos países europeus, cujos planos de rearmamento são vistos pela Casa Branca como fundamentais para o recuo estratégico dos Estados Unidos no continente. A cimeira arrancou com um grande fórum dedicado à inovação e produção transatlântica no domínio da defesa. Mark Rutte, secretário-geral da NATO, diz que houve um aumento de 20% das despesas em defesa dos aliados europeus e do Canadá, com especial benefício, sublinhou, para as empresas norte-americanas de armamento. Trump não deixou ainda assim de criticar os aliados europeus, de assumir que não estava com muita vontade de alistar e de voltar a defender a anexação da Groenlândia. E para baralhar ainda mais as contas e a agenda, os Estados Unidos atacaram alvos no Irão, em resposta a um ataque anterior iraniano, na terça-feira à noite. Esta ação militar americana foi descrita por Rutte e pela maioria dos líderes da NATO como necessária. Os guardas da Revolução retaliaram de novo, já nesta quarta-feira, e entre críticas muito duras ao regime, Donald Trump referiu-se aos representantes da República Islâmica como escumalha, cancro, pessoas maléficas, e acabou por anunciar que o acordo de cessar-fogo está morto. Eu estou a citar. Patrícia, estes últimos desenvolvimentos no Médio Oriente mudam a natureza desta cimeira ou reforçam esta ideia de que, no fundo, tudo gira à volta de Donald Trump? Bom dia, obrigada pelo convite de poder estar aqui hoje. Eu julgo que relativamente ao que está a acontecer no Médio Oriente nos últimos 2 dias, relativamente a este ataque do Irão e depois a retaliação dos Estados Unidos, eu acho que isto não terá repercussões diretas sobre aquilo que está a ser discutido na cimeira e aquilo que será decidido na cimeira e aquilo que será depois colocado na declaração final, que ainda não saiu, onde poderá haver uma referência, possivelmente ao Irão, julgo que irá haver uma referência ao Irão, mas que irá no sentido de uma indicação de que os aliados da NATO são contra a possibilidade do Irão vir a ter uma arma nuclear, em primeiro lugar, e em segundo lugar o reafirmar da necessidade de manter aberto a livre navegabilidade do Estreito de Hormuz. Portanto, não sabemos se será mais do que isso, mas de qualquer das maneiras eu julgo que relativamente à cimeira há 3 pontos essenciais que estão em cima da mesa, que estão a ser discutidos. Uma a que o António fez referência e que será a mais importante, que é precisamente este investimento na defesa, aquilo que foi decidido na Cimeira da Haia no ano passado, relativamente à alocação de 5% e, mais em concreto, 3,5% do PIB para a defesa ou desenvolvimento de capacidades. No fundo, agora trata-se um pouco de demonstrar que já se passou à fase da implementação muito gradual, mas talvez não tão lenta como se pensava há uns anos atrás, e claramente aqui a tentativa dos europeus e a demonstração dos europeus, aliás, de que estão no caminho de desenvolverem capacidades, novas capacidades, de alocarem muito mais dinheiro à defesa, de o fazerem na plena consciência de que os Estados Unidos estão efetivamente a proceder a esse recuo que António referiu, ou esse reposicionamento estratégico que os Estados Unidos têm no continente europeu, seja através da
redução de tropas, como foi anunciado relativamente à Alemanha, a retirada de 5.000 tropas das 80.000 tropas que os Estados Unidos ainda têm presentes na Europa, ou mesmo na redução de capacidades militares que os Estados Unidos ainda proporcionam aos europeus e que, no entanto, têm vindo a diminuir. Aliás, não sabemos ao certo, o secretário da Defesa, o secretário da Guerra, Pete Hegseth, anunciou que está em curso nos Estados Unidos um processo de revisão de 6 meses, precisamente da postura de força dos Estados Unidos no mundo e, em concreto, no palco europeu, e, portanto, muito dependerá disso, mas seja como for, esse é o primeiro ponto, o investimento em defesa absolutamente fundamental. Em segundo lugar, eu julgo que esta cimeira ficará também marcada pela importância de associar, de desenvolver, de enaltecer, de certa forma, a componente da indústria de defesa, ou seja, a capacidade industrial de defesa europeia, mas também uma tentativa de começar a discutir-se ou a reforçar, a tematizar a capacidade de indústria de defesa transatlântica, ou seja, de que forma é que se pode reforçar alguma cooperação transatlântica entre uma Rheinmetall e uma Boeing ou a Lockheed Martin. Portanto, não é tentar evitar uma desassociação completa entre estas duas indústrias, ou a indústria americana de defesa e as indústrias de defesa europeias, sabendo nós perfeitamente que os interesses nestes setores são muito acentuados em ambos os lados e, portanto, esta competitividade, esta concorrência, de certa forma, estará agora também a começar a emergir. E, em terceiro lugar, o apoio à Ucrânia. Eu julgo que o apoio à Ucrânia é, assim, o terceiro elemento que esta cimeira estará a abordar, sendo que se está a manter e a reforçar o papel que os europeus estão a desempenhar neste apoio militar à Ucrânia, na medida em que os Estados Unidos, tendo retirado grande parte, a maioria do seu apoio à Ucrânia, apoio militar à Ucrânia, são os europeus que, através do programa Pearl, da lista prioritária de apoio à Ucrânia, compram esse armamento aos Estados Unidos, mas pagam esse armamento e depois o fornecem à Ucrânia. Portanto, para resumir, eu julgo que o que está aqui em causa, e tendo em conta o que o subsecretário de Defesa, Albert Colby, afirmou há uns meses atrás, há aqui um processo de transformação, de transição, que está em curso, obviamente, não é decidido agora e é implementado imediatamente, mas há esta consciência muito clara junto dos líderes europeus de que a NATO está num processo de transição, de transformação para uma NATO 3.0, denominada 3.0, e que, se por um lado representa algum tipo de regresso àquilo que foi a NATO original durante as 4 décadas do período da Guerra Fria, ou seja, dissuasão e defesa, contenção na altura da União Soviética e fortalecimento de um elo euroatlântico entre os Estados Unidos e os países europeus, depois de uma fase de 3 décadas e meia, onde a NATO, que não foi na altura denominada 2.0, mas é essa a presunção, onde a NATO se virou para fora, no fundo numa procura daquilo que seria o seu propósito de atuação para que ela se pudesse manter enquanto Aliança Atlântica, e projetou, no fundo, o seu propósito de existência para um elemento muito maior de segurança cooperativa e atuação em operações fora da área, onde vimos a NATO no Afeganistão e noutras zonas. Nós vemos agora uma NATO a recuperar, no fundo, aquele que foi o cerne durante 4 décadas do seu propósito, dissuasão e defesa contra, neste caso, aquele que é a ameaça, no fundo, quase igual, ou seja, chamada Rússia, e diria então que, como li há dias, o relevante aqui parece ser, de facto, manter os Estados Unidos comprometidos com a aliança, não sair completamente, mesmo que diminuindo alguma presença ou de tropas ou diminuindo mesmo algumas capacidades militares, manter o compromisso norte-americano em primeiro lugar. Em segundo lugar, as capacidades europeias, rapidamente desenvolver, dentro do possível, capacidades europeias para promover a interoperabilidade entre as forças, para promover a mobilidade militar entre as forças europeias e, obviamente, para fazer com que sejam os europeus que assumam a responsabilidade
pela defesa convencional da Europa, uma vez que os Estados Unidos, na sua estratégia de segurança nacional, definiram a ameaça da Rússia como uma ameaça persistente, mas gerível pelos europeus. Portanto, em segundo lugar, os europeus serem capazes de terem as capacidades militares e, por último, a contenção da Rússia, que vai precisamente neste segmento. Portanto, compromisso dos Estados Unidos com a aliança e a reafirmação do artigo 5º, capacidades, desenvolvimento de capacidades pelos europeus e implementação dessa capacidade para uma transição de um pilar europeu da NATO e, em terceiro lugar, a contenção da Rússia. Eu já lhe vou fazer uma pergunta sobre a Ucrânia mais à frente. Carlos, perante isto, o que é que pode ser considerada uma cimeira bem-sucedida? É garantir esse tal comprometimento dos Estados Unidos com a aliança, independentemente do nível? Na conjuntura, as cimeiras bem-sucedidas são aquelas em que não se passa nada. Exatamente. Mas isso é praticamente impossível. Até agora, aparentemente está a acontecer alguma coisa, não é? Acontece sempre alguma coisa, temos a certeza que vai acontecer alguma coisa e, portanto, não podem ser bem-sucedidas. Só os bem-pensantes é que acham que ainda há cimeiras da NATO bem-sucedidas. Nessa conjuntura em que é inevitável que as coisas corram mal, nunca houve uma ruptura de confiança tão profunda como existe agora entre a maioria, a grande maioria, dos dirigentes europeus, incluindo o Canadá como uma potência europeia honorária e o presidente dos Estados Unidos. Nessa conjuntura de perda de confiança é, obviamente, muito difícil. Provavelmente nem se deviam fazer cimeiras há cimeiras a mais, talvez reunir apenas o Conselho dos Ministros dos Negócios Estrangeiros e com certeza que a esse nível dos Ministros dos Negócios Estrangeiros, no Conselho do Atlântico Norte, já se tomaram as medidas necessárias, que se tomam antes e que se tomam depois, esperando que, pelo meio, as cimeiras não prejudiquem a transformação, como estava a dizer a Patrícia, a transformação da NATO e da Aliança Atlântica tal, NATO 3.0. Antes da cimeira, aliás, pela primeira vez, houve, por iniciativa da Alemanha, uma cimeira em Berlim dos chefes de Estado e de Governo da Alemanha, da França, da Inglaterra e também da Itália e da Polónia, da qual saiu um comunicado que dizia tudo aquilo que estes 5 dirigentes, os dirigentes das 5 principais potências europeias que são membros da NATO, tomavam posição sobre todas as questões essenciais. O rearmamento, os investimentos na defesa, a indústria de defesa, a Ucrânia e também o acordo, o memorando de entendimento entre os Estados Unidos e o Irão. Tudo isso está, desde antes da cimeira, pela primeira vez, definido. O pilar europeu da NATO começa por ser esta concertação de alto nível entre as principais potências. O resto depois se seguirá na medida em que consiga seguir. Houve também uma série de decisões cruciais, designadamente por parte da Alemanha. A Alemanha decidiu duplicar o orçamento de defesa e gastar até 2030 800 mil milhões de euros, é o orçamento de defesa norte-americano, anual, para poder preencher a sua posição como a principal potência europeia no quadro da NATO, o principal garante da capacidade de dissuasão convencional da Rússia no quadro da Aliança Atlântica. Isso significa uma revolução na economia alemã, nas economias europeias e mesmo talvez nas economias do conjunto das democracias europeias e asiáticas, porque o Japão, a Coreia do Sul, Taiwan estão a seguir as mesmas regras dos 5%, 3,5% mais 1,5%, que foram decididas no Conselho do Atlântico Norte, na Cimeira da Haia, o ano passado. É uma revolução que está em curso. Mais uma vez, como disse a Patrícia, há uma grande parte que implica produções conjuntas e iniciativas conjuntas de empresas europeias e norte-americanas no processo de produção de novas armas e de relocalização da produção de um certo número de armas, designadamente os sistemas de mísseis
antiaéreos, de defesa antiaérea ou os mísseis de cruzeiro, tudo isso está em curso para dar credibilidade efetiva do ponto de vista material, do ponto de vista dos armamentos, à defesa convencional, à autonomia europeia na defesa convencional. Isto é aqui implícito uma questão que não está resolvida, que não vai ser resolvida na Cimeira, mas que está posta em causa, que é qual é o reconhecimento por parte das outras potências da posição dirigente da Alemanha no pilar europeu da NATO. Paralelamente, está em curso uma redução das forças norte-americanas na NATO. Ela está a acontecer, está em curso desde o fim do ano passado. Ela implica, sobretudo, uma redução das capacidades norte-americanas que os europeus não têm na estrutura de forças que foi decidida na Cimeira de Madrid, logo a seguir ao início da guerra na Ucrânia. Há, efetivamente, uma série de capacidades que vão ser retiradas, capacidades aéreas, capacidades navais, capacidades submarinas, mas também capacidades de transportes, capacidades no domínio das comunicações, dos satélites que os europeus ainda não têm e que vão ter que ter porque elas são cruciais para o reforço que está programado nessa estrutura de força, a criação de um grande exército, 800 mil soldados, no caso de haver uma invasão da Rússia contra um país, uma agressão da Rússia contra um país da NATO, que a maior parte dos analistas consideram provável se a Rússia não for derrotada na Ucrânia. Essa questão está posta em cima da mesa. É preciso que esta redução das capacidades, mais do que das forças, a redução das capacidades norte-americanas se faça de uma forma concertada para não criar vazios na capacidade de dissuasão da NATO como um todo e para que as coisas se possam processar de uma forma tranquila. O Presidente dos Estados Unidos não se esqueceu de ameaçar que retirava todas as forças norte-americanas da Europa, mas a pergunta que um cínico deve fazer é: e para onde é que iam os 75 mil homens do exército americano? Porque eles não têm para onde ir na Ásia, obviamente, nem no Médio Oriente, além de que uma grande parte dessas forças são custeadas pelos orçamentos, os tais orçamentos de defesa europeus. E resta a Ucrânia. Há questões sobre a Ucrânia que essas sim podem ser decididas na Ucrânia. A Ucrânia precisa desesperadamente de reforçar as suas defesas antiaéreas. Os americanos gastaram o seu estoque operacional de Patriots na guerra contra o Irão. É preciso relocalizar a produção dos Patriots na Alemanha, na Holanda e permitir, porque as empresas americanas não têm capacidade para repor ao mesmo tempo os estoques americanos e fornecer. A Ucrânia é uma questão de urgência. Aqui há decisões que podem efetivamente ser tomadas, não estão tomadas e podem ser tomadas na Cimeira. Então deixa-me fazer uma pergunta à Patrícia nesse sentido, porque uma das novidades, aparentemente, desta Cimeira é de que a Ucrânia parece ter passado de beneficiar a fornecedora de segurança da NATO, nomeadamente através da produção e venda de drones, uma arma fundamental na guerra contra a Rússia, mas também nas guerras do presente. Eu pergunto se é por aqui que Kiev pode convencer Trump a apoiar a sua causa contra a Rússia, nomeadamente a aquisição de novos mísseis de longo alcance, ou seja, Zelensky já tem cartas para jogar. Foi uma das acusações que Trump lhe fez naquela célebre humilhação na Sala Oval. Politicamente, eu acho que vimos que Trump nas últimas semanas tem tido uma posição menos hostil à Ucrânia, muito em função de avanços, de alguns avanços no terreno, ou algumas vitórias no terreno por parte da Ucrânia, sim. Ou seja, Trump sempre quer estar ao lado de um vencedor e, nesse sentido, politicamente poder-se-ia dizer que sim, mas vamos ver, também sabemos que Trump teve um
um telefonema com o presidente russo há dias e consequentemente, a imprevisibilidade do presidente norte-americano faz com que, neste momento, essa afirmação poderá estar correta e poderá mudar. No campo tecnológico e de produção militar, já sabemos, já se olha hoje para a Ucrânia como a futura, se não a principal, então uma grande potência militar, certamente. E neste momento, relativamente, por exemplo, à produção de drones, mas se eu não estou em erro, também mesmo relativamente à possibilidade de desenvolverem um sistema de defesa antiaérea, os ucranianos têm vindo a desenvolver tecnologicamente nesse sentido. E, portanto, eu julgo que isso é uma cartada, que essa capacidade tecnológica de ter testado ou estando a testar no terreno determinado tipo de armamento e depois proceder-se mesmo parcialmente a uma produção com o apoio europeu, fará com que da parte norte-americana enfim, a posição relativamente ao apoio da Ucrânia possa vir a alterar-se. Mas eu acho que aqui, na realidade, são os europeus agora que têm que assumir esse papel e têm-no vindo a assumir, aliás, desde há um ano, quando foi adotada essa lista prioritária de fornecimento de armamento à Ucrânia por parte dos europeus. Mas, quer dizer, e voltando ao desafio para os europeus, e como o Carlos estava a referir agora mesmo, a questão é como é que nós, europeus, conseguimos garantir. Nós já sabemos que somos nós que agora vamos ter que assumir a defesa convencional do continente europeu, incluindo o apoio, a manutenção do apoio à Ucrânia durante o tempo que esta guerra da Rússia contra a Ucrânia durar. E, consequentemente, sabendo já isto, temos que definir como é que vamos melhor aproveitar este momento que é simultaneamente de vulnerabilidade para os europeus, mas também de oportunidade, porque nós não sabemos como é que os Estados Unidos vão fazê-lo. O Carlos referia a importância de tentarmos nós, enquanto europeus, conseguir garantir que esta retirada norte-americana seja feita da forma mais coordenada possível. Claro que sim, nós gostaríamos de saber qual é o número de tropas que os Estados Unidos vão retirar, de onde é que as vão retirar, quando é que as vão retirar. Gostaríamos de saber quais são as capacidades exatamente que vão deixar de ser ou fornecidas ou vão mesmo deixar de ser, ser retiradas do continente europeu. E aqui também, como foi referido, a questão da ISR, da inteligência, da supervisão ou surveillance e do reconhecimento, estas capacidades os europeus não têm ainda tão desenvolvidos como os Estados Unidos e, por outro lado, a expressão em português dos strategic enablers, ou seja, determinados componentes de armamento estratégico, por exemplo, air-to-air refueling, capacidade de abastecimento e voo, tudo isto são elementos da defesa norte-americana que os europeus não têm e que têm que rapidamente desenvolver. Acrescentar 2 pontos relativamente à cooperação militar e tecnológica. Nós vimos, aliás, que foram assinados um conjunto de acordos ontem no âmbito do Fórum. O Canadá, por exemplo, atribuiu uma empresa alemã subsidiária da ThyssenKrupp o desenvolvimento, a produção de 12 submarinos até 2030, ou seja, vão ser produzidos na Alemanha, juntamente com a Noruega. Nós vimos que há aqui uma dinâmica muito, muito acelerada de produzir essas novas capacidades. Relativamente ao papel da Alemanha, que o Carlos levantou, e de facto é essa a questão que vai estar subjacente, que obviamente não fará parte de uma cimeira nem de encontros, mas é esse mudar desse papel por parte da Alemanha que vai dar muito trabalho aos académicos no futuro próximo, precisamente porque a Alemanha vai ter que encontrar e promover o desenvolvimento desse seu novo papel, que ela assume esse papel de liderança abertamente. O chanceler alemão disse ontem precisamente: nós vamos tornar a defesa no âmbito da NATO mais europeia para que ela possa permanecer transatlântica, para que assume que a Alemanha vai assumir esse papel de liderança. Por exemplo, em concreto, enquanto que os Estados Unidos estão a retirar a sua presença militar na Lituânia, a Alemanha está a criar já está a desenvolver, já lá está em curso a consolidação de uma presença militar permanente de uma brigada alemã na Lituânia. E, portanto, isto como que quase simbolicamente mostra, não diria uma substituição total, mas assumir
por parte da Alemanha deste novo papel, onde é agora a Alemanha que num país da linha da frente no flanco leste, nomeadamente na Lituânia, assume essa presença permanente e onde a Alemanha pela primeira vez estaciona tropas de caráter permanente num Estado aliado, precisamente para assumir a defesa e a dissuasão deste aliado. E, portanto, nós vemos como é que aqui esta transformação está em curso em termos de aliança, mas também em termos do posicionamento de cada um dos Estados individualmente, e essa é uma razão adicional para que nós, enquanto europeus, nos esforcemos tanto para construir o pilar europeu dentro da NATO, para mantermos a Turquia por um lado, mas também, diria, muito importante, o Reino Unido também nessa componente de reforço de uma capacidade militar europeia, porque a União Europeia, nós vimos isso ontem, houve aquele encontro entre von der Leyen, a Presidente da Comissão Europeia, e de Mark Rutte, Secretário-Geral da NATO, para enaltecer e mostrar e demonstrar que existe essa necessidade, esse reconhecimento da necessidade de cooperação entre a União Europeia e a NATO. A União Europeia tem o seu programa Rearm Europe, de 800 mil milhões de euros, tem o programa SAFE de empréstimos, 150 mil milhões de euros no âmbito deste programa Rearm Europe, e, portanto, o que nós estamos a ver e assistir é os europeus a tentarem, neste momento de transição, nesta janela, promover diferentes formas de cooperação, promover formas de fazer com que esta retirada ou este recuo norte-americano consiga ser amortecido da melhor forma possível. Já agora, em relação à Alemanha, deixa-me dar aqui uma nota de curiosidade para os nossos ouvintes. Nós fizemos aqui há umas semanas um programa sobre o rearmamento alemão com o Alberto Cunha, e esse episódio bateu todos os recordes de visualizações e de downloads, portanto há interesse das pessoas neste tema, e é um tema ao qual voltaremos seguramente também nos próximos tempos. Carlos, nós também, outro tema que já andávamos para falar há algum tempo aqui é a Turquia, anfitrião da Cimeira, nomeadamente no contexto da guerra no Médio Oriente. Estamos a falar do aliado que tem as segundas maiores forças armadas da NATO. A Rita Cisa, enviada do Público à Cimeira, escrevia aqui há uns dias, nos artigos que fez da divisão da Cimeira, que o país de Erdogan quer aproveitar o evento de Ankara para se livrar do estatuto de país periférico, aumentar a sua influência política regional e consolidar o seu papel e importância estratégica enquanto ator indispensável em toda e qualquer iniciativa de segurança e defesa europeia e transatlântica. Pergunto-lhe se o Erdogan está a conseguir fazê-lo. Certamente, a Turquia é, sobretudo e cada vez mais, uma potência do Médio Oriente, mais do que um separador entre a Europa e o Médio Oriente, mas para reforçar a sua posição regional, quer estar na Aliança Atlântica. Está na Aliança Atlântica, está no novo Quad sunita, com a Arábia Saudita, o Egito e o Paquistão, mas é essencialmente uma potência regional no Médio Oriente. Os Estados Unidos e a Alemanha, por sua vez, querem que a Turquia esteja na NATO, desde logo, porque é uma parte importante da capacidade de dissuasão, é um grande exército que está na NATO e que pode, nesse sentido, contribuir para a dissuasão estratégica convencional europeia perante a Rússia, embora a Turquia esteja a recuperar inteiramente a sua tradição como país neutral. A Rússia, de resto, como Portugal, foi um país neutral na Segunda Guerra Mundial, mas a Turquia, depois disso, foi um país neutral em todas as guerras do Golfo Pérsico, e hoje é neutral em relação à guerra entre a Rússia e a Ucrânia, e é neutral na guerra entre os Estados Unidos e o Irão. Apesar de, em relação a Israel, ter ali uma posição um bocadinho mais vincada. Eu não disse que não há uma guerra neste momento. É neutral em relação a todas as guerras que estão em curso, e conseguiu mesmo tirar partido das guerras que tem, quer a norte, quer a sul. No caso da Síria, a Síria perdeu o seu protetor russo, porque a Ucrânia força a Rússia a concentrar todas as forças que tem e que não tem na linha da frente, e a Síria perdeu também o Hezbollah, porque Israel, o inimigo da Turquia, neutralizou a capacidade militar do Hezbollah, que era uma espécie de guarda pretoriana do regime de Bashar al-Assad, que
as forças sírias apoiadas pela Turquia derrotaram, num momento crítico, neste novo ciclo de guerras do Médio Oriente. Paralelamente, a Turquia conseguiu trazer para o lado da sua clientela síria os Estados Unidos, a França e a Alemanha, e fortalecer a sua posição na NATO e a sua relação com os Estados Unidos. A Turquia, tal como o Egito, e a Arábia Saudita e Israel são todos aliados dos Estados Unidos. As principais potências regionais do Médio Oriente são aliadas dos Estados Unidos, o que não as impede de serem inimigas entre si. Israel, neste momento, reconhece como, talvez prematuramente, mas depois de ter neutralizado a capacidade estratégica regional do Irão, reconhece a Turquia como a principal ameaça à sua segurança, e a Turquia quer certamente contrabalançar a posição hegemónica do ponto de vista militar que Israel tem no quadro regional do Médio Oriente. Aliás, uma das questões que está em cima da mesa também no quadro da NATO é o acesso à venda dos F-35, dos caças de última geração norte-americanos, que Israel tem, também à Turquia. Esse é um problema que, à margem da cimeira ou na cimeira, também certamente vai ser tratado nestes dias. E, nesse sentido, a Turquia tem marcado pontos. É um parasita das guerras dos outros. No essencial, quer substituir o Irão como potência islâmica mais forte na balança regional do Médio Oriente. No processo vai ser cada vez mais, justamente, um regime autoritário islâmico, é de resto dominado pela Irmandade Muçulmana. O partido de Recep Erdogan faz parte da Irmandade, é o centro da Irmandade Muçulmana, que tem ramificações no Catar, no Egito, um pouco em todo o Médio Oriente, e que pode ser um instrumento importante dessa pretensão da Turquia de comandar uma coligação sunita para contrabalançar Israel. Muito bem, vamos falar agora rapidamente sobre França. Marine Le Pen, líder da extrema-direita francesa, viu a sua pena de prisão e de elegibilidade por desvio de fundos do Parlamento Europeu ser reduzida e cumprida com pulseira eletrónica. Isto permite-lhe ser candidata às presidenciais do próximo ano em França. Resta saber se com ou sem pulseira no tornozelo. Patrícia, pergunto se isto é uma boa notícia para a União Nacional ou se Jordan Bardella, atual presidente do partido, mais jovem, seria o candidato mais bem posicionado para o desafio de 2027. Bom, isso é uma questão interna no partido. Se o verdito tivesse sido diferente e Marine Le Pen não se poderia candidatar à presidência pela quarta vez, então aí teríamos um panorama claro que o candidato Bardella seria o único candidato. Agora aqui é uma questão de ver, ela já anunciou que se iria recandidatar e, portanto, a questão da monitorização eletrónica parece que não é vista por ela como um impedimento. Agora, possivelmente, isso levará, obviamente, nas próximas semanas ou meses, a um debate, a uma negociação, qual dos dois é aquele candidato que possivelmente terá maiores hipóteses de vir a ser um candidato bem-sucedido relativamente às posições na política externa, seja tanto em relação à União Europeia ou em relação à NATO ou em relação ao rearmamento europeu. Eu julgo que aí as posições já foram mais divergentes do que são hoje em dia. Marine Le Pen já não é tão anti-União Europeia, anti-Euro como foi o antes, e Bardella joga aí numa tentativa de apresentar uma postura mais consensual, menos divergente, e relativamente à NATO, ambos têm uma posição relativamente semelhante, mas com uma diferença importante. Marine Le Pen defende ainda a saída da França da estrutura de comando militar integrada da Aliança Atlântica. Portanto, nos próximos meses iremos ver, até as eleições de maio de 2027, qual dos dois candidatos será. Ele é o protégé da Marine Le Pen, pode ser que ele venha a aceitar, por assim dizer, ser um candidato de futuro, mas de qualquer das maneiras, para ela pessoalmente, julgo que isto foi politicamente, obviamente, uma vitória.
Carlos, há uns meses nós falávamos aqui no Diplomatas sobre a condenação de Le Pen e o Carlos dizia que a decisão judicial era política, no sentido em que os juízes não querem que um político que desvia fundos seja candidato e possa ser Presidente da República. Pergunto-lhe se mantém essa posição. Claro que sim. É a primeira vez na história das democracias que um responsável político condenado por corrupção em 2 tribunais sucessivos, na primeira instância e na segunda instância, é candidato a ser Presidente da República, o chefe do Estado de um grande país, uma das glórias universais da democracia. Isso nunca existiu. A decisão, aliás, do Tribunal de Segunda Instância é permitir que sejam os eleitores a decidir aquilo que os magistrados se demitiram de decidir, e dessa forma, com esta candidatura, o que fica confirmado é que o principal contributo da extrema-direita para a democracia é legitimar a corrupção política em nome da luta contra a corrupção política. Muito bem, meus amigos, já não temos tempo para mais. Muito obrigado aos dois pelos vossos comentários, pela companhia, e um agradecimento especial à Patrícia Deinhardt. Foi um gosto mais uma vez. Aos nossos ouvintes, por favor, subscrevam este podcast. Já sabem, podem enviar questões e propostas de temas para debate, enviando um e-mail para antonio.lima@public.pt ou para podcast@public.pt. Nós regressamos na próxima semana com mais um episódio. Até lá. O podcast Diplomatas é uma parceria Público-IPRI, Instituto Português de Relações Internacionais.